Vamos falar de economia agora. O setor de serviços brasileiro registrou uma queda de mais de 3% em janeiro, após chegar ao final do ano passado ao ponto mais alto da série histórica, de acordo com dados do IBGE. E para nos ajudar a entender essa oscilação, eu vou entrevistar agora o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Rodrigo Simões. Simões, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Explica pra gente essa história, Simões. Nós tivemos, em dezembro do ano passado, um recorde histórico do setor de serviços aqui no Brasil. Aí nós finalizamos o mês de janeiro com um recuo de pouco mais de 3%. O que explica esse recuo? Ainda mais que quando a gente compara janeiro a janeiro, janeiro agora de 2023 com janeiro de 2022, houve até uma alta, né, de 6,1%. Por que esse movimento tão diferente, essa oscilação tão brusca de dezembro para cá, para janeiro? Bom, perfeito. Bom, você já fez um bom resumo aqui, e para poder explicar para todos os ouvintes aqui, Lívia, é o seguinte: janeiro, quando nós comparamos com dezembro, o que acontece? É uma sazonalidade normal mesmo, tá? Por quê? Porque em dezembro você tem um período ali de pagamento de 13º, as empresas pagam um pouco mais, pagam os bônus, né, de final de ano para os funcionários, as pessoas têm, é um período de férias, de festas também de dezembro. Então, o que acontece? E aí, janeiro, a população já gastou um pouquinho mais com contratações de serviços, e aí você teve essa queda, que é muito natural. No entanto, quando você pega a mesma pesquisa do comércio no mês de janeiro, não houve queda. Houve queda mais no serviço. Por quê? Porque geralmente o pessoal contratou muito mais ali na época de dezembro, e em janeiro teve esse breve recuo. A gente está tendo um aquecimento do setor de comércio nesses últimos anos, um bom movimento nesse setor, Simões? Eu te pergunto, porque quando a gente faz uma comparação do que a gente tem hoje de índice de movimentação desse setor com o que nós tínhamos no período pré-pandemia, ainda com esse recuo registrado agora em janeiro, que você muito bem explicou essa movimentação para a gente, nós estamos num patamar de 10,3% acima do nível que era registrado no período pré-pandemia. A gente está com uma alta na inflação, taxa básica de juros em patamares elevados. Dá para fazer algum tipo de conexão? A gente está tendo uma certa preocupação fiscal na economia, mas nos parece, por esses índices, que o setor de serviços não está sofrendo tanto assim. Ou a minha análise está errada? Olha, a gente pode ir por esse caminho sim. O que acontece é que durante a pandemia houve um grande consumo por bens e uma redução muito grande da parte de serviços. Então essa parte de serviços ficou bem retraída. Então o que aconteceu? Depois do final de 2020, praticamente ali início ou metade de 2021, toda essa demanda reprimida de serviços passou a acontecer. E isso refletiu como? Final de 21 e durante o período de 2022 e agora no início de 23. Então, durante todos esses meses, né, que a economia ficou um pouco mais estagnada, parada, as pessoas dentro de casa, essa questão de lockdown, e isso segurou bastante o setor de serviços. Então, você pode ver que nas pesquisas anteriores teve uma grande queda e houve aumento do consumo por bens. Isso foi no mundo inteiro, tá? Então, esse cenário que nós estamos vendo agora, mesmo de crescimento no pré-pandemia, é uma demanda reprimida aí que isso causou, tá, Lívia? Sim. Agora, voltando a falar desse levantamento divulgado agora pelo IBGE, trazendo mais detalhadamente esse recuo de 3,1% que foi registrado em relação a dezembro do ano passado no setor, Simões, nós tivemos o setor de transportes puxando esse recuo, esse índice para baixo, mas os dados, os índices mais positivos desse levantamento foram para as áreas de informação, comunicação e serviços prestados às famílias. Dá para explicar um pouquinho essa movimentação para a gente? Porque justamente esses setores é uma movimentação pontual por se tratar desses setores ou típica da época?
Típica da época, tá? Como bem explicado. O que acontece? A parte de transportes, ela geralmente realmente ela desacelera no início do mês, tá? Que é um período de férias, as pessoas não estão comprando. No entanto, que quando a gente analisa essa pesquisa que saiu agora do IBGE, o que acontece? Você tem uma queda no setor de transporte e uma queda, uma boa desaceleração na área de armazenagem. Então, isso é muito natural, esse tipo de movimento de início, de período de férias, as aquisições, as compras, tá? São reduzidas, por quê? Porque são períodos de férias, você tem um efeito muito mais, as pessoas procuram muito mais turismo, viagens, em relação a dezembro, tá? Então, esse que é o grande efeito que você bem menciona. Simões, vamos entrar em algumas questões um pouco mais complexas, mas que afetam bastante todo o comércio, o setor de serviços. Vamos falar um pouquinho de novo o arcabouço fiscal, reforma tributária. Quais são as expectativas do setor? Claro que você não vai falar em nome do setor, mas como um especialista que analisa os vários setores da economia brasileira. Mas quais são as expectativas em relação a essa proposta que está em discussão? A gente tem um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, coordenado pelo deputado federal do PT, Reginaldo Lopes. Vários setores estão sendo ouvidos para ver se é possível contemplar todos eles nessa proposta, mas há muitas críticas, porque alguns dizem que estão sendo beneficiados, estão satisfeitos, outros se dizem preocupados, prejudicados com as medidas que vêm sendo discutidas. E o setor de serviços, como fica nessa história toda? Bom, a regra em si do novo arcabouço fiscal, ela na teoria, ela é uma boa regra, tá? Por quê? Porque ela fala principalmente da questão do crescimento das despesas amarrado, ancorado ao crescimento das receitas. Até esse parágrafo tá tudo bem. O problema é o seguinte, que o governo trouxe uma nova regra fiscal, que é o que a gente chama nas empresas, né, de orçamento flexível. Ou seja, você aumenta os gastos se você aumentar a receita. Até aí, tudo bem, nesse parágrafo está tudo certo. A grande questão é o seguinte, que como é que eu vou aumentar as receitas, que é o que o país precisa para poder fazer mais investimentos, se não existe um plano de retomada de crescimento? Nós temos um plano, um bom plano ali, que diga-se de passagem, para poder conter as despesas e amarrar o crescimento da receita, mas você não tem uma clareza sobre a busca por mais receitas, por crescimento e desenvolvimento do país. Então, esse é o grande problema. E quando a gente menciona sobre os serviços, o que acontece? Além do arcabouço fiscal, tem a questão também da reforma tributária. E isso está mexendo bastante com os setores, tanto do comércio, da indústria e do serviço. E a área, e o setor praticamente do serviço reclama bastante nesse novo modelo do IVA, que vem por aí, que está nas propostas, tanto no Senado como do Bernardo Api. Então, assim, é difícil, esse cobertor ele é curto, tá? Então tá difícil você achar uma solução que seja base e que seja boa para todos os setores. No entanto, que a proposta, provavelmente dessa reforma tributária, para ela caminhar bem junto com a nova regra fiscal, ela vai ter que ser dividida, esse IVA único que eles estão querendo criar, vai ter que ser criado em duas partes, vai ter que ser um IVA duplo. Para quê? Para poder tentar achar um equilíbrio, né, um caminho do meio para que o serviço não seja tão prejudicado, porque já se fala que vai se taxar bastante o setor de serviço para poder dar uma equilibrada nesse IVA único, mas aí o setor está questionando junto com o parlamento, junto com os deputados, e que o setor também da indústria e do comércio também não saia perdendo. Então, assim, é um quebra-cabeça, um jogo de xadrez que o governo vai ter que ter bastante habilidade, muitos estudos, mas isto, para deixar bem claro para todos aqui, nós estamos buscando somente equilíbrio de receitas, de gastos. Nós precisamos, de fato, buscar trazer o país para uma retomada de crescimento. E isso é que vai contribuir, de certa forma, no setor de serviços, tá, Lívia? E falando em retomada de crescimento, e eu falei há pouco no início da nossa entrevista sobre a percepção fiscal, a percepção de risco fiscal diante de todas essas questões e embates que envolvem a política econômica brasileira, queria falar um pouquinho sobre esse debate que envolve as taxas básicas de juros aqui no Brasil. Nós tivemos já
uma posição final do governo, a gente não sabe se vai ser a última das últimas posições, mas a última posição do governo em relação à apresentação desse projeto de lei no Congresso Nacional com essa proposta do novo arcabouço fiscal será na segunda-feira. Isso segundo o governo. Seria hoje, mas eles acabaram jogando para a próxima segunda-feira, para essa próxima semana. E aí, primeiramente, a Câmara dos Deputados e depois os senadores vão se debruçar sobre essa proposta e possivelmente haverá muitas mudanças, né, Simões? Porque o projeto chega de uma forma, há muitos desentendimentos e impasse envolvendo algumas questões, possivelmente muitas mudanças serão implementadas no decorrer da tramitação desse projeto. Mas há uma grande expectativa do mercado financeiro de que o avanço dessa proposta seja o início de um ciclo. Veja só, o início de um ciclo de queda na taxa básica de juros já nas próximas reuniões, pelo menos no final do primeiro semestre de 2023. Como você está acompanhando todas essas movimentações, você acredita que ainda em 2023 nós teremos uma taxa básica de juros entrando nesse ciclo de redução? Ou não temos ainda, ou não teremos por um bom tempo ambiente para isso? Sim, bom, bem introduzido por você aqui, Lívia, nós teremos sim, eu acredito que para o segundo semestre deste ano, tá? Até mesmo na faculdade, a gente analisando os dados entre eu e outros professores, nós acreditamos e estamos em linha de que com o Banco Central que a taxa comece a cair a partir do segundo semestre de 2023. Claro que isso não vai ser só pelo efeito dessa proposta, desse novo arcabouço fiscal, é porque já se prevê que a inflação, tá, os custos dos insumos, dos serviços e da indústria e dos bens já vão começar a desacelerar, tá, a partir de agora, de março. Essa pesquisa que saiu agora é referente a janeiro. Com certeza, fevereiro, o setor de serviços já desacelerou e março também, assim como o comércio e a indústria, que a indústria também já desacelerou lá em dezembro, foi nulo, e em janeiro desacelerou também. Então, esse início da queda dos juros ainda não é e não será reflexo dessa nova medida fiscal. Vai ser reflexo do quê? Desse plano de convergência de trazer a taxa de inflação para baixo. Ou seja, nós mantemos e mantivemos todo essa alta taxa de juros por todo esse tempo, para quê? Para poder segurar essa inflação resistente. Então, isso será mérito do Banco Central e pelo plano, tá, de política monetária, que na minha avaliação e de nós aqui está sendo bem feito. Ainda que doa um pouco no bolso da população, que doa no bolso das empresas, né, esse custo mais caro do crédito e essas altas taxas de juros, esse é o caminho, infelizmente. É um remédio amargo que ninguém gosta, mas o mundo inteiro está adotando ele, mas eu acredito que nós, como Brasil aqui, sairemos primeiro do que o mundo entrou, porque o mundo começou a aumentar as taxas de juros muito depois do que nós. Nós vamos começar a diminuir primeiro do que muitos outros países, viu? É justamente isso que eu ia te perguntar agora, Simões, sobre as suas impressões de especialista nessa área de economia, sobre o nível da taxa básica de juros aqui no Brasil. Nós temos, quando a gente fala de juros, nessa questão de juros reais ou juros real, a gente tem, seguindo um ranking dos países com as maiores taxas, o Brasil está no topo desse ranking. E aí muitos especialistas dizem, poxa, realmente quando a gente fala de taxa básica de juros, estamos em um patamar extremamente elevado que acaba dificultando o desenvolvimento das empresas, a aquisição de linhas de crédito, como você estava explicando, e isso atrasa a recuperação da atividade econômica, a aceleração da atividade econômica aqui no Brasil. Sua visão é diferente, né? É um remédio amargo, na sua opinião, mas que, por enquanto, ainda é necessário. Exato, ainda é necessário para poder trazer essa inflação para convergir para a meta, Lívia, tá? E o Brasil, ele tem esse juros real, mais alto praticamente do mundo, por alguns fatores. Primeiro, por causa de uma questão de autoendividamento público. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é porque, como o Brasil é um país de risco, tem um rating
que não é um AAA, por exemplo, não é um rating de investidor, de bom pagador, de equilíbrio das contas públicas, os investidores que investem nos títulos brasileiros exigem uma taxa de juros maior. Combinado a isso, da alta dívida do país, combinado a alta pedido, né, de juros pelos investidores serem maior para poder financiar o governo, e junto com o momento mundial de inflação resistente, isso acaba justificando esse nosso patamar de juros alto. E ainda tem, por fim, uma coisa que acontece no Brasil, que é quando o Plano Real foi implementado, ele não foi implementado ainda por completo. Por quê? Porque na nossa economia brasileira, nós temos muito o que a gente chama de uma inércia inflacionária, porque são muitos contratos indexados, sabe? Então isso vai causando o quê? Um ciclo vicioso, que faz com que a inflação seja sempre resistente, o governo sempre procura se endividar mais do que a sua capacidade permite, e também essa questão dos contratos serem muito reajustados, porque esse é a cereja do bolo da implementação do Plano Real que faltou, tá? Seria um pouco menos de indexação dos contratos na economia. Então isso faz e justifica, né? Pelo menos explica um pouco, se não justifica, pelo menos explica um pouco esse nosso alto nível de taxa de juros. Não é bom para o país, ninguém gosta, o Banco Central não é o bicho-papão, mas assim, é a única forma que nós temos na política monetária de trazer um pouco essa inflação para baixo. E o que acontece com as empresas nesse momento? Diante dessa retração da atividade de serviços, e daqui a pouco nós começaremos a ter também da atividade de comércio, e já estamos tendo da indústria, o que sobra para a empresa? Planejamento de caixa, planejamento financeiro e começar a se preparar para o segundo semestre de 2023. Porque se o atual governo não buscar fontes de trazer novas receitas para o país, desenvolvimento econômico, nós poderemos começar a ver um início de um aumento mais consistente da taxa de desemprego, ou seja, começa-se as demissões. Então isso começa a fazer um efeito em cascata. Pois bem, acabamos de conversar com o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Rodrigo Simões. Simões, te convidaram para falar sobre essa pesquisa, esse levantamento feito pelo IBGE do setor de serviços, e eu te explorei. Falamos de arcabouço fiscal, falamos de reforma tributária e muitas outras questões que envolvem a política monetária e fiscal aqui do Brasil. Espero que você não decline de um próximo convite por causa disso, tá? Te peço desculpas qualquer coisa. Obrigada, viu, pela entrevista. Bom fim de semana, boa noite. Olha, Lívia, eu que agradeço, fico muito feliz aqui de poder contribuir aqui, e os seus questionamentos foram muito inteligentes, muito bem pontuados, tá? E eu espero poder ter ajudado aqui a você e a audiência, tá bom? Ajudou muito. Boa noite.